2 foram os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, o amor de Deus não está em ti. É isso que as Escrituras falam, dizem no Evangelho, né? Novo Testamento, mas aonde há essa representação no comportamento humano? Ontem, nas manifestações, foi horrendo imaginar que tanta gente está reunida, sobretudo com representatividade nas classes médias ou pessoas pobres com a cabeça na classe média. Gente que vem com motos que custam mais de 20, 30 mil reais representar o presidente do país. O presidente do país assinou uma lei ou uma emenda há 2 semanas atrás que ajudaria na redução dos custos do combustível, do álcool, do etanol no Brasil. Desde então, o álcool continua subindo, a gasolina continua subindo. Não há alta do dólar mais, mas os combustíveis fósseis e os renováveis continuam subindo. Mas o álcool é da cana-de-açúcar, as lavouras estão aí, aqui no interior de São Paulo. Ah, mas são as refinarias. Bem, outra. O PIB está em déficit. Há um retrocesso, ok, tudo bem. É por consequência da pandemia. A alta de quase 70% na conta de luz, 10% ou 15% na conta de água, e o gás, que aumentou quase 30%. Bem, o que há de positivo nisso? A cada 5 pessoas na cidade de São Paulo, uma está em estado de vulnerabilidade, de pobreza, de segurança alimentar. Isso não seria um absurdo? Mas de onde vem tanta gente tentando representar e apoiar um governo que passa por diversas denúncias de corrupção, por denúncias de desvio de dinheiro público, de denúncias de superfaturamento nas vacinas? Não há necessidade de divisão ou de polarizações, da direita ser inimiga da esquerda, da família se opor à esquerda como se a esquerda não fosse a representação da família, sobretudo das famílias de base, pobres, que lutam também para estarem na mesma situação econômica, talvez dessas que estão representando o presidente do país nas grandes avenidas das grandes capitais do país. Veja, os grupos não deveriam ser polarizações, mas deveriam se unir com um único objetivo: da solidariedade, da justiça, da democracia social, do Estado mínimo de direito. Mas como alcançar isso se há divisões? Se existem milhares de pessoas que vivem sozinhas, que não podem representar a família nuclear, como essa direita, esse grupo populacional que se veste de verde e amarelo e que carrega uma bandeira do Brasil, diz que quer. Se o Estado é democrático, nós deveríamos entender que todos têm direito a dar uma opinião e que todos devem ser ouvidos. Mas esse é um governo para poucos que acreditam nessa representação, que querem esse estado de família. Talvez sejam desejos pessoais que unidos trazem essa representatividade, mas não significa que todos não querem ser assistidos. Isso não significa que quem representa o vermelho, que representa os partidos, o PT, um partido que traz esse sistema de saúde público que não é igual a nenhum outro no mundo. Você recebe a medicação de graça, você recebe tratamento de graça. Em boa parte dos países é privado o sistema de saúde, ou há uma coparticipação, ou ainda só é atendido as pessoas pobres e miseráveis. Todas as outras precisam pagar algum sistema de proteção à vida. É importante pensar ou não é importante pensar que nós estamos numa situação de crise econômica, de crise na saúde pública, de crise na segurança pública? Olha os assaltos, os megas assaltos acontecendo, as agências de banco sendo assaltadas, as pessoas sendo roubadas na rua.
Olhe as pessoas passando por necessidades, a quantidade de mortos, de pessoas morrendo, sendo diagnosticadas com doenças que já nem mais estão presentes no meio dos grupos populacionais. Não é vergonhoso para aquele que diz carregar a bandeira de Jesus Cristo, trazer divisões? A própria Bíblia diz que casa não subsistirá em pé se houver divisão entre os povos, entre as pessoas. Há necessidade de estarmos unidos e juntos, de sermos mais equitativos na divisão dos recursos, dar esmola e migalha. Existe cesta básica, todos estão recebendo. As igrejas estão ajudando. Existe um povo que ora e que clama e que pede ajuda e que ajuda de fato. Dizer que eu sou intelectual, que penso, que sou de esquerda e que não abro a mão de doar e de ajudar aqueles que precisam é hipócrita demais. Assim como estar nas grandes avenidas representando um partido, a representação pró-bolsonarista do presidente do país, e agir de maneira injusta diante as mazelas que são sendo vistas na sociedade. Não existe dinheiro para todos. Boa parte da população, já 14 milhões de desempregados no Brasil, é isso? Quantos de nós não estamos sós, não? Então, não adianta ir representar o país com tanta pobreza e miséria. Não adianta dar dinheiro para um grupo populacional para representar esse governo se a maior parte não tem dinheiro. Não é representação. Que se finde as polarizações e que todos alcancem o amor ao próximo, o amor que pratica o bem, a solidariedade, que seja generoso, grandioso em graça, em longanimidade, benignidade, que orem pelo presidente do país e que ele seja mais sensível às causas das massas que foram abandonadas ao longo da história de colonização do território brasileiro, da herança que se sobrou de miséria, pobreza, né? Sofrimento, dor, guerra entre os homens.